Porque ele some no instante que você para de ajudar. E se o que você chama de afeto for só a forma mais elegante de te explorar, você vai enxergar o que eles nunca quiseram que você soubesse, e depois disso, agir como antes não será mais uma opção. Você ainda acha que as pessoas ficam porque gostam de você, mas elas só ficam enquanto precisam, enquanto você resolve, enquanto você facilita, enquanto você cede. Depois disso, você vira ruído. Tem gente que só enxerga os outros com os olhos do interesse. Se você não tiver utilidade, você não existe. E o mais perverso é que quanto mais você tenta se doar, mais você se afunda na irrelevância. Eles não querem você, querem o que você entrega, querem a paz que você sustenta calado, querem o apoio que você oferece mesmo quando está em pedaços, querem a presença que resolve sem cobrar, e você chama isso de bondade, mas do lado de lá, isso tem outro nome: fraqueza explorável. Você se orgulha por ser necessário, né? Mas está sendo consumido como um bem descartável. Você não percebeu que quem está sempre disponível nunca é valorizado? Você ainda acredita que presença constante gera afeto? Não, não gera. Presença constante gera indiferença. É o mistério que atrai, é a ausência que impõe respeito. Eles dizem obrigado como quem joga uma moeda num poço seco e você sorri, mas por dentro algo grita. Isso não é reciprocidade, é conveniência, é migalha. E você sabe, no fundo, você sempre soube e fingiu que não, e preferiu acreditar que estava sendo amado quando, na verdade, estava sendo administrado. Se você sumisse hoje, quase ninguém sentiria sua falta de verdade. Alguns só sentiriam falta das facilidades que você proporcionava, não da sua existência ou da sua alma. Eles sentem falta da função, não do ser. E foi isso que Maquiavel entendeu antes de todos. Ele não pediu para ser amado, ele ensinou a ser necessário. Ele escreveu para os que são usados e que estão prontos para usar, porque no jogo do poder só sobrevive quem aprende isso. Aqueles que se apoiam apenas no amor dos outros vivem à mercê do abandono. Você quer saber o que realmente te mantém na vida dessas pessoas? A resposta é brutal e simples. É a primeira lei. Você vale enquanto serve. E o dia em que você parar de servir, meu amigo, o mundo vai te mostrar quem estava realmente a seu lado e quem só estava de passagem, esperando a próxima extração. No próximo capítulo, você vai entender como eles reagem quando o recurso começa a se recusar e por que vão tentar te fazer sentir culpa por finalmente se proteger e parar de ser besta. Eles não gostam quando você muda, principalmente quando a mudança é silêncio e quando a doação para e a disposição seca. Eles dizem, Você está diferente. mas o que querem dizer de verdade é: Você não está mais me servindo. veja como eles reagem. Antes, você era o que resolvia tudo rápido, o presente, o leal. Agora, você hesita. Agora, você respira antes de dizer sim. Agora, você cobra, nem que seja com distância. E eles se incomodam. Começam a te chamar de ingrato, de egoísta e de frio. Você ofereceu tudo, e no momento em que começou a guardar um pouco para si, virou o vilão da história que os outros contam. E o mais perverso disso é que quanto mais você se defende, mais parece culpado. Eles não precisam levantar a voz, eles apenas soltam pequenas frases como dardos envenenados. Você não era assim. Você mudou. Tem sido tão difícil falar com você ultimamente. E nisso, você começa a se perguntar se realmente está exagerando, se está errando por se proteger, se está se tornando alguém amargo. Mas preste atenção aqui, você não ficou amargo, você ficou lúcido. Eles perderam o servo e agora querem que você mesmo reconstrua a corrente de livre vontade e com culpa. Eles sabem que você não quer parecer egoísta,
sabem que por dentro ainda tenta provar que é uma boa pessoa, que é bonzinho. E é exatamente por isso que eles te exploram. Sua necessidade de ser visto como alguém bom. E é aí que você perde, porque quem precisa ser bom acaba sendo usado e depois descartado como lixo. E a culpabilização do servo é uma estratégia antiga, faz você se sentir responsável pelas dores que, na verdade, foram causadas por eles. Você se parte por dentro e ainda pede desculpas pelo estrago, mas hoje isso acaba aqui, porque você começa a perceber, começa a observar com olhos de predador silencioso, e quando você para de reagir à culpa, eles não sabem mais o que fazer, porque o jogo muda e o controle escorrega das mãos deles direto para as suas. Eles sentem sua falta ou sentem a falta do que você fazia por eles? Essa pergunta é simples, mas a resposta muda tudo. Enquanto você se doa sem critério, eles se acostumam, te tratam como presença garantida, como ponte que nunca desaba, como energia gratuita, mas quando você recua, quando você desaparece de propósito e quando você deixa uma função vazia e não avisa ninguém, é aí que você vê quem é quem treme, quem cobra e quem tenta te puxar de volta com promessas, culpa ou elogios forçados, porque pela primeira vez você deixou de ser alguém que supre e se tornou alguém que falta. Isso é arte, a arte de ser necessário. Maquiavel escreveu para príncipes, mas os olhos dele estavam no conselheiro, o homem que ninguém elegeu, ninguém coroou, mas que sem ele tudo cai. Ele entendeu que o verdadeiro poder não está no trono, mas na cadeira que, se ficar vazia, faz o rei tremer. Um governante pode ser temido, mas aquele que domina por necessidade nunca será removido. Você quer respeito? Aprenda a sumir com cálculo. Quer autoridade? Pare de resolver tudo. Deixe que sinta um vácuo, porque quem é visto demais se torna invisível, mas quem falta na hora certa se torna irremovível. O servo serve, o estrategista se torna recurso essencial. Eles não precisam te amar, precisam não saber funcionar sem você. Não ofereça mais a sua presença, crie dependência, não mostre tudo o que faz, esconda o processo e revele só o impacto. E quando perguntarem por que você parou, olhe firme nos olhos deles e diga: Porque agora vocês sabem como é sem mim. mas cuidado, quando você se torna necessário, eles não querem apenas se aproximar de você, eles querem entender como você faz isso, querem aprender para depois te substituir. Mas no próximo capítulo, você vai ver como a gratidão pode ser a máscara da inveja que ainda não encontrou uma oportunidade. Eles dizem que te devem tudo, mas somem quando você precisa de qualquer coisa. Eles dizem que não sabem o que fariam sem você, mas nunca se lembram de retribuir, nunca se antecipam e nunca se oferecem. Eles te chamam de salvador, mas te tratam como reserva, como se você estivesse ali só para existir quando o caos aparecer. Mas você já percebeu, não é? Que os que mais te exaltam em voz alta são os primeiros a esquecer seu nome no silêncio. O obrigado deles nunca vem carregado de ação, só de palavras, e palavras não custam nada. Gratidão virou ensaio, palco, discurso de quem já extraiu demais e precisa fingir que se importa. Mas se você observar o olhar, você sente. Não é gratidão, é alívio, é a sensação de que o peso foi transferido com sucesso, de que você, mais uma vez, assumiu a dor que não era sua. Eles te elogiam para que você permaneça disponível, para que você não perceba que está sendo sugado, para que confunda reconhecimento com reprogramação emocional. É o seguinte: gratidão real não precisa de cena. Ela age, ela sustenta e protege você quando cai. Mas
Esses somem no primeiro sinal da sua ausência, no primeiro, Hoje eu não posso. no primeiro. Agora eu preciso de você. A gratidão deles era só o véu, o disfarce e o recibo da sua ingenuidade. Eles nunca foram gratos a você por nada, mas apenas satisfeitos com o que estavam conseguindo extrair de você. E o mais cruel, você sabia, mas se calou. Se calou por medo de parecer amargo, por medo de parecer desconfiado ou por medo de perder o pouco que tinha. Mas agora não tem mais desculpas, porque agora você viu. E quem enxerga o teatro não volta a sentar na plateia. Quando você para de se oferecer, eles estranham, depois reclamam, depois se aproximam de novo, mas agora com mais cuidado, com mais cautela e com mais respeito. Não foi o grito que impôs presença, foi o silêncio. Você aprendeu. Quem grita está tentando provar que existe. Quem se cala, mas se retira com cálculo, vira ausência estratégica. A maioria corre atrás de aprovação, se exibe, se entrega, se antecipa e se oferece. Gente que vive despejando valor como quem tenta comprar respeito com urgência, mas quem controla o valor não entrega, retém, observa e só age quando a ação se torna desejada, não antes disso, nunca antes. E Maquiavel disse isso sem dizer. O poder não nasce do que se dá, nasce do que se nega, pois é muito mais eficaz manter os outros em expectativas do que satisfazê-los com a prontidão. Você se tornou previsível demais e eles sabiam que podiam contar com você. E por isso pararam de contar com você como alguém. Mas agora o jogo vira. Agora você se torna escasso. Não por raiva, mas por estratégia. Porque agora você entende que o valor real não é gritado. Valor é sentido na ausência. É medido quando a oferta some. É no não que você se define. É na recusa que você se impõe. É quando você diz agora não, que eles percebem que perderam o direito de esperar por você. Enquanto a maioria oferece, o estrategista desaparece. Enquanto os outros imploram para serem vistos, você se torna a sombra que só aparece quando escolhe. E quando aparece, todo mundo presta atenção, porque agora você não é mais alguém que entrega, você é o que regula o acesso. Mas atenção, porque quando você controla o valor, você acende a fúria dos que antes te dominavam pela carência. Agora, você vai conhecer a mente daqueles que te observam em silêncio, esperando apenas uma brecha para te derrubar sem aviso. O predador não rosna, não ameaça e não corre atrás. Ele apenas espera, observa e analisa. Enquanto você reage com emoção, ele coleta informações. Enquanto você tenta resolver, ele mede sua pressa. Enquanto você se justifica, ele calcula onde você é fraco. O predador social não precisa te odiar. O que ele precisa é te prever, te decifrar e depois te mapear como um território sem muros. E quando ele conhece suas rotas emocionais, não precisa nem levantar a voz. Ele te desmonta com 3 palavras ou com silêncio certo. Ele sabe que a maioria é feita de urgência, de carência e de desejo de aprovação. E é isso que ele ativa, sem que você perceba. Você acha que ainda está no controle, mas já está respondendo às provocações dele, sem nem perceber, mudando de postura, corrigindo o tom de voz, tentando reconquistar uma validação que você nem viu que perdeu. E tudo isso porque não entendeu algo que você ainda não entendeu. Moralidade é uma ferramenta, não uma regra. O predador sabe sorrir sem simpatia, concordar sem ceder, abraçar sem acolher. Ele sempre veste a máscara que você precisa ver no momento, enquanto por dentro ajusta os fios da marionete, ou seja, você. Mas isso muda, porque agora você começa a enxergar como ele. Você para de confiar em palavras e passa a ouvir o tom.
A hesitação é a repetição. Você para de querer ser amado e passa a medir interesse, expectativa e reações não ditas. Você deixa de ser campo aberto para se tornar território minado. E quando o predador percebe que está sendo observado, que você também desaparece quando precisa, que você não entrega mais tudo e que você é silêncio, ele recua, porque o único predador que ele teme é o que já aprendeu a fingir que não está jogando. No próximo capítulo, você vai aprender o último movimento, a arte de sair sem aviso, de se tornar a ausência cirúrgica e de deixar o outro se perguntando se alguma vez teve poder sobre você. Você não grita, não justifica e não avisa. Você apenas desaparece. Eles ainda esperam aquela resposta rápida de você, aquela solução pronta, aquela presença constante. Mas agora, tudo o que encontram é silêncio. E não é o silêncio de quem está magoado, é o silêncio de quem entendeu que continuar presente seria insistir em uma guerra já perdida, de quem entendeu que ser acessível demais é se vender por pouco, que entendeu que, às vezes, o golpe mais eficaz é o distanciamento absoluto, e Maquiavel via isso com frieza. É na retirada estratégica que se revela o verdadeiro domínio, não no confronto, mas na indiferença. Você não se ausenta para se proteger, você se ausenta para marcar território, para que cada tentativa de te alcançar gere mais desconforto do que tua presença já causava. Eles vão dizer que você sumiu, vão perguntar se você está bem, vão tentar entender o que aconteceu, mas por trás disso há outra pergunta, aquela que eles não conseguem calar. Será que eu fui descartado por ele? É nesse ponto que o jogo inverte, porque enquanto eles tentam interpretar o seu silêncio, você já está em outro plano. Você não está ignorando, está reposicionando. O vínculo agora é unidirecional. Eles buscam, você observa. Eles chamam, você não responde. Eles lembram, você esquece. E você faz isso não por crueldade, mas por soberania. Porque quem controla o rompimento controla o significado da história. Você não é mais parte do enredo deles. Você virou o final inesperado. E agora você não vai mais precisar se mover, porque entenderá como ser poder sem precisar falar, agir e sem precisar estar. Agora você não precisa mais se explicar para ninguém, nem se fazer entender e nem pedir por nada. Você já entendeu que poucos têm coragem de aceitar. O mundo não é justo, é utilitário. Não é feito para recompensar os bons, é feito para funcionar. E quem não entende isso, vira engrenagem quebrada. Você tentou ser ouvido, tentou ser visto, tentou ser reconhecido, mas agora você entendeu que não precisa disso, porque quem precisa ser visto ainda está implorando por relevância, e você não implora mais, você impõe. Não com palavras, mas com presença, com escassez e com silêncio que pesa e uma frieza que organiza. Enquanto os outros correm atrás de atenção, você se torna o centro gravitacional que atrai e que impõe condições. Eles te sentem, mas não te tocam, te procuram, mas não te alcançam, te mencionam, mas com cuidado, porque você não precisa mais se mover. Você é o eixo, é o ponto fixo em torno do qual o resto gira, com medo de ser rejeitado, ignorado e esquecido. Esse é o trono invisível. Ele não é dado, ele é tomado, silenciosamente, gradualmente e definitivamente. Você não se oferece, você é o recurso que aprendeu a controlar quem tenta te consumir. Então, não explique, não justifique, apenas registre nos comentários. Fui lembrado quando parei de servir. Só quem foi esquecido vai entender o peso disso. E no próximo vídeo, você vai entender por que ser temido é muito mais seguro do que ser amado. E esse vídeo te observa na tela agora. Assista.